Olá pessoas! Hoje a gente vai fazer um projeto especial de Dia das Mães, que é um álbum que você pode colocar e tirar folhas na hora que você quiser. Para fazer isso, a gente vai usar a costura japonesa e a gente vai usar a costura mais simples da encadernação japonesa, que é a costura de 4 furos. Eu já ensinei ela aqui, mas eu vou mostrar para vocês de novo como é que é o processo, só que dessa vez a gente vai fazer 5 furos, tá? Ela chama costura de 4 furos porque ela foi desenvolvida dessa forma, mas você pode fazer com quantos furos você quiser, aí não faz diferença. A gente também vai trabalhar aqui com furos maiores e com o uso de fita, porque a ideia é exatamente a gente não usar uma linha que a gente não consiga desfazer, né? E com a linha encerada, por exemplo, seria um pouco complicado. Além do que, a fita ela vai dar um toque especial ali, né? Porque a gente vai ter que fazer um laço no final ao invés de um nó, que você consiga desfazer depois, caso você queira colocar mais páginas e tudo mais. Então a fita aí vai ajudar nesse processo. Para fazer o nosso álbum, eu vou usar aqui duas folhas de papel de scrap, né, com essa estampa aqui que eu achei super bonita, eu acho que vai ficar super legal. E o verso dela também é bem bonita, né? Ela tem uma padronagem bem legal de flores, de rosas. Então eu vou usar os dois lados, por isso que eu comprei 2 folhas diferentes, né? Pra eu poder usar os dois lados e fazer uma capa maior, tá? A gente vai passar pro computador para mostrar para vocês todos os cálculos aqui, dos tamanhos, como é que a gente vai usar isso aqui, explicar como é que eu cheguei, né, nos meus cálculos finais. E aí a gente volta aqui para fazer, para montar o caderno. Para fazer os nossos cálculos de medidas aqui, eu abri no Illustrator um arquivo com 2 artboards diferentes. Eu tenho aqui na esquerda um artboard menor, que é o de tamanho A4, referente à folha do miolo, que é o que eu vou usar. E aqui o maior seria a folha de scrap de 30,5 por 30,5. Como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Considerando que a nossa folha menor é a folha A4, eu vou usar ela como base, certo? Porque ela é o maior limitante aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês qual que é a minha ideia da capa. A minha ideia é fazer o seguinte, fazer uma lombada menorzinha de papel diferente. Na verdade é o mesmo papel, né? Mas ele vai ser tipo o verso do papel de scrap. E aqui na parte maior da capa vai ser o outro lado do papel, certo? Então vai ficar dividido dessa forma aqui. Qual que é a medida que eu vou usar para cada um dos lados? Pro lado da lombada, que é esse lado escuro aqui, eu já decidi a medida que eu quero, que é a seguinte, eu vou usar, deixa eu ir mudando a medida aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Eu quero uma lombada aqui de 2 centímetros de papelão, que é onde eu vou fazer os furos, certo? Depois, logo aqui do lado, vai ter um gap de 1 centímetro, que eu quero trabalhar com esse gap de 1 centímetro. Vou inverter aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Então a gente já tem aqui a lombada de papelão de 2 centímetros e um gap aqui de 1 centímetro, que é onde não vai ter o papelão, certo? Para a gente conseguir abrir a capa, que é o vão que é necessário para a gente conseguir abrir. Então, isso aqui vai ser minha lombada, esses 3 centímetros. E o papelão maior, né, que é a parte principal da capa, ele já vai começar desde aqui, certo? Então a gente tem, deixa eu inverter aqui, dessa forma. Um papelão menor, um papelão maior e um gap no meio, certo? Então, qual que é a medida aqui que eu preciso do papel para poder fazer essa lombada aqui? Eu já tenho 2 centímetros e já tenho 1 centímetro aqui referente ao gap, certo? Eu preciso de outra medida aqui por cima, que é a medida que eu vou usar para colar o papel em cima do papelão maior, certo? Ele precisa pregar no outro de alguma forma. Então eu tenho mais 2 centímetros aqui. E além disso, eu preciso de outra aba para dentro do caderno, que é a que eu vou dobrar para fazer o acabamento. Então eu vou usar mais 2 centímetros pro lado de cá, porque é uma medida que eu gosto de trabalhar. Então, no total aqui, a gente já tem 7 centímetros, correto? 2 do papelão, 2 da aba de dentro, 2 da aba para colar e 1 centímetro do gap. Então eu já tenho aqui 7 centímetros de largura desse papel da lombada aqui. Por enquanto eu vou deixar ele aqui no papel de scrap e a gente vai alterar a altura aqui dele depois, certo? Então por enquanto eu já tenho isso aqui. Deixa eu só apagar aqui, a gente tá dessa forma aqui até o momento, certo? Então o papelão maior a gente já tem a medida dele aqui, que seria o restante do papel A4, né? Levando em consideração que eu estou usando o papel A4 como base. Então, esse aqui é o restante do meu papelão maior, correto? Aí, como que a gente vai poder fazer esse papelão maior? Eu ainda preciso também de abas, 4 abas aqui, uma de cada lado, para fazer a cola também, certo? Para fazer o acabamento. Então, eu vou aumentar aqui em 2 centímetros para cada lado, que é a medida que eu costumo usar para fazer essa aba. Então, a gente tem aqui isso aqui, o papelão e as abas pro lado de fora. E vocês estão vendo aqui que não tá cabendo no papel discreto, correto?
Então, eu vou ajustar a medida aqui. Selecionando, eu puxo para ela caber aqui na área que eu tenho disponível no meu papel, certo? Que é essa aqui. Então, eu já tenho o novo tamanho da minha capa. Então, esse aqui é o máximo de tamanho que eu consigo usar, porque eu consigo fazer a minha capa para que ela caiba aqui dentro do papel de scrap, tendo em vista que a gente já tem a nossa lombada aqui, certo? Que a gente já determinou o tamanho. Então, esse aqui é a medida que eu consigo usar. Então, eu vou deletar isso que está do lado de cá para a gente reajustar. Esse aqui, então, é o papelão maior, certo? E o papelão menor vai ser os mesmos 2 centímetros aqui que a gente tinha calculado, mas já com essa altura, mesma altura do papelão nova aqui, certo? Então, 2 centímetros aqui, mais a altura do papelão. Então, aqui tá certinho. E como é que a gente vai saber se o tamanho da capa total vai dar aqui, né? A gente já tem o tamanho maior, o tamanho menor e mais o gap aqui de 1 centímetro que a gente precisa ter, correto? Então, gap de 1 centímetro. Vamos só ajustar aqui para ficar visível aqui para vocês verem. Então, dessa forma aqui que seria a nossa medida total do papel, da capa. E vocês veem que ela cabe perfeitamente aqui dentro do 1 A4. Então, eu posso seguir dessa forma. Eu posso considerar a capa com essas medidas e o meu miolo eu vou fazer com a mesma largura aqui total, né, que tá dando 29,5, tá? A medida da minha largura da capa, então é isso aqui que eu vou usar, tanto para a capa quanto para o miolo, tá? Eu vou fazer o miolo do mesmo tamanho da capa. E aqui de altura, eu já tenho aqui também 19,7. Então, essa vai ser a minha medida do miolo. Vamos anotar aqui para ficar mais fácil, né? Essa aqui é a minha medida do miolo, certo? 19,7 por 29,5, que é a medida que a gente chegou aqui, nesse finalmente aqui. E a medida da capa vai ser exatamente, a medida total da capa, né? Vai ser exatamente a mesma medida, certo? Aí, só as medidas do papelão aqui que vão ser diferentes. A gente vai ter 2 papelões, certo? Então, a gente tem um papelão maior aqui, ó, de 19,7 por 26,5. Então, 19,7 por 26,5. E um papelão menor também de 19,7, porque a altura tem que ser a mesma, pela largura de 2 centímetros, que a gente já tinha calculado lá no princípio, que é onde vai ter os nossos furos. Então, essas aqui são as medidas que a gente vai trabalhar, certo? Essa aqui é a medida do miolo, que é a mesma medida total da capa, né? E aqui a gente tem a medida do papelão maior e a medida do papelão menor. E aí aqui, na lombada, o papel que vai cobrir a lombada, né? A gente já tem a largura dele 7 centímetros, que a gente já calculou. A altura dele vai ter que ser a mesma altura que a gente vai usar aqui para montar a capa, certo? Porque ela tem que vir dessa forma. Deixa eu colocar aqui do lado para ficar mais fácil de visualizar. Ele tem que pegar aqui, pelo menos, a mesma altura do papelão e ainda passar um pouco de aba para a gente conseguir colar. Então, a medida aqui vai ser a mesma, certo? Então, tirando aqui, essa aqui é a medida que a gente vai trabalhar, certo? Então, dessa forma, planejando no computador, você já tem todas as suas medidas de forma simples, né? Você simplesmente vai ajustando, assim, né? Mexendo e tendo essas medidas da forma como você precisa, de um jeito muito mais visível e muito mais rápido, certo? O último ajuste aqui que eu vou fazer é o seguinte: nessa parte aqui, que é a parte do papelão maior, eu tô aqui com 4 abas, certo? Eu não preciso dessas 4 abas no caso do papelão maior. Eu preciso só de 3. Por que que eu preciso só de 3? Porque na hora que eu for fazer a montagem, a minha lombada, ela vai vir aqui por cima, certo? Colando e tampando. Então eu não preciso dessa parte de cá. Você pode colocar se você quiser para não desperdiçar o papel, mas eu não acho que fica tão legal porque começa a juntar muito papel num lugar só, certo? Porque você vai ter uma aba aqui e vai vir com outra aqui por cima. Então acaba juntando muita coisa num ponto só do seu caderno e danifica um pouquinho, atrapalha um pouquinho o acabamento, na verdade. Então o ideal é você fazer dessa forma, tirar a aba aqui do lado onde vai vir a cola aqui da lombada, certo? Então desse jeito aqui a gente já tem as nossas medidas. Mesmo com todas essas medidas calculadas aqui, eu ainda fiz um pouquinho menor, tá? Porque eu quis fazer um pouquinho menor, questão de gosto mesmo. Então aqui na largura, ao invés de trabalhar com 29,5, eu trabalhei com 28,3. Tá? Mas você pode manter essas medidas aqui que vai caber na página 4 sem problemas. Eu já tô aqui então com os meus papelões cortados nas medidas que a gente calculou no computador, certo? Aqui as 2 lombadas e aqui as 2 partes maiores. E a mesma coisa aqui com os papéis. Eu já cortei também as 2 partes maiores, né? Que vai ser capa e contracapa. E as 2 lombadas aqui que vão ser o verso, né? Os pedaços menorzinhos. Agora a gente vai fazer essa montagem aqui. Então, primeiro, eu vou pegar um papelão maior e uma capa aqui.
pra gente fazer essa montagem. E aí, a ideia, igual a gente viu lá no computador, é o seguinte, a gente colar o papelão encostando aqui em um dos lados, que é esse lado que vai ficar pra dentro, na parte que vai ser fechada aqui com a lombada ainda, certo? E a gente tem as outras 3 abas sobrando aqui. Depois que a gente colou aqui o papel nos dois papelões, a gente vai cortar as abas aqui para colar. A ideia é fazer a diagonal aqui, não cortar totalmente, tá? Igual você faria com o fio de cabelo, deixando um resto aqui pra gente poder dobrar e fazer o acabamento. E a gente vai fazer isso, por enquanto, só nessas 2 abas de cá, que são as abas maiores, tá? Nessas aqui que não tem nada, a gente vai mexer depois. A gente passa a cola aqui só na beirada e dobra a beirada aqui em cima do papelão, porque assim a gente dá uma proteção um pouquinho maior para a beiradinha aqui, para ela dar um desgaste menor, certo? Ao longo do tempo. E aí, para colar as abas maiores, a gente vai fazer igual a gente sempre faz, que é passar a cola aqui e dobrar o papelão por cima da aba. E aí você vai fazer a mesma coisa nas outras 2 abas restantes dessa capa aqui e fazer todo o processo na segunda metade da capa. Depois que você tiver terminado de montar aqui as 2 partes da sua capa, aí a gente vai fazer a montagem com a lombada. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai fazer de 1 em 1, né? Vou deixar uma aqui de lado por enquanto. A ideia vai ser a seguinte, a gente tem que colar desse lado que é o lado aberto, certo? Esse lado de cá é o lado do acabamento, ele vai ficar pra fora, então vai ser colado aqui. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, é passar a cola aqui nos 2 centímetros que a lombada vai ficar apoiada, e aí eu venho com isso aqui, colo, depois a gente vira do avesso pra poder colar o papelão da lombada, certo? Então, primeiro, como que eu vou fazer, que eu vou passar a cola aqui na medida certinha sem marcar a minha capa? Você poderia fazer um gabarito, né? Você pega um pedaço de papel aqui e prega aqui por cima, de uma forma que você consiga tirar, obviamente, para poder passar a cola aqui. Você pode usar washi tapes, igual eu já usei mais de uma vez. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Você poderia, por exemplo, essa washi tape aqui é uma washi tape de papel, ela não prende direito, então ela não estraga a minha capa. Então, eu poderia medir os 2 centímetros aqui, marcar, vir com a minha washi tape aqui e marcar qual que é a limitação, o limite do local, né, que eu preciso passar a cola aqui. Mas eu não vou fazer nada disso, eu vou usar simplesmente as minhas linhas guias da minha base, tá? Elas são muito boas para isso. Elas te dão essa possibilidade de medir, né, fazer medidas aqui sem precisar marcar. Então eu vou simplesmente alinhar ela aqui, a minha capa, com as linhas aqui. Eu vou usar essa linha mais forte aqui de baixo como alinhamento padrão. E aí eu vejo aqui qual que é a medida de 2 centímetros e simplesmente passo a cola aqui. Obviamente eu tenho que segurar a capa no lugar, né, para ela não sair. E eu venho com a cola aqui nos 2 centímetros, de acordo aqui com a marcação da mesa, tá? Isso aqui, obviamente, é uma medida mais solta, né? Ela não fica tão exatinha porque você não tá vendo a medida, você vê o limite de um lado e o limite do outro. Mas isso aqui já vai me ajudar, tá? E como a cola PVA é uma cola que seca transparente, não tem tanto problema assim, tá? Mas você tem que tomar esse cuidado para não passar demais do limite da capa, certo? E você pode medir, né? Usar o washi tape, aí você faz da forma como você preferir. E aí eu venho aqui com o meu papel e colo por cima. E na hora de colar o papel aqui, você tem que alinhar também com as linhas aqui da mesa, tá? Não com onde você passou a cola, porque você pode ter passado a cola não suficiente, tá? Então alinha com as linhas aqui. Aí a gente vira aqui e para colar a lombada, a gente vai medir aqui agora efetivamente 1 centímetro, que é o tamanho do gap aqui que a gente quer. Então, pegando aqui da beirada do papelão, a gente marca 1 centímetro em cima e embaixo. E aí, a gente vai alinhar o papelão aqui, certo? Passar a cola e colocar ele alinhado aqui com essas marcações que eu acabei de fazer. Feito aqui, aí sim a gente vai colar as outras abas, certo? Eu vou começar colando as abas da lateral. E aí, para colar a outra aba aqui, a gente vai fazer um pequeno corte aqui, pegando aqui a partir do limite aqui do papelão, você tem que deixar aqui mais ou menos 1 milímetro, 1,5 milímetros aqui, e vai no olho mesmo, tá? 1 milímetro, 1,5 milímetros. E fazer um corte aqui assim.
Agora que você finalizou esse lado da capa, você vai fazer a mesma coisa exatamente com o outro lado, certo? E aí a gente vai fazer a furação da costura aqui. Quando você finalizar de montar as duas capas, aí sim a gente vai passar para a furação, certo? E como é que a gente vai fazer isso? A furação, ela vai ser feita na parte da lombada, certo? Então, a gente vai ter que fazer como? A gente vai pegar aqui, a partir da beiradinha, 2 centímetros, né, que é o tamanho da lombada que a gente fez, e marcar mais ou menos onde está o 1 centímetro, certo? Que é metade. Os furos, eles vão ser feitos na metade da lombada. Como é que eu faço isso aqui? Você pode adaptar para sua forma de preferência aí. Na verdade, eu faço primeiro no sentido de cá. Eu meço aqui qual ficou o tamanho final da minha capa depois que eu botei o revestimento, porque pode ter uma pequena alteração, tá? Então aqui, o tamanho final da minha capa ficou 19,9, certo? E aí, eu tenho que pegar essa distância de 19,9 e dividir pela quantidade de furos que eu quero, mais 1. Então, se eu quero 5 furos, eu vou ter que dividir aqui por 6. Então, eu vou ter uma distância aqui de 3,31 entre cada furo, mais ou menos, tá? Eu vou usar aqui mais ou menos 3,3 para facilitar. E aqui, eu vou fazer uma pequena marcação de leve com lápis, tá? Mais ou menos onde eu acho que é metade do 1 centímetro. Isso aqui ainda vai ser ajustado para ficar exatamente na metade, tá? Mas eu acho mais fácil fazer dessa forma, eu vou mostrar para vocês. Agora que eu já tenho aqui os 5 pontinhos, o que eu vou fazer? Eu vou vir pelo outro sentido aqui, alinhar com o pontinho que eu fiz e marcar em 1 centímetro, certo? Eu só alinho aqui para eu ter certeza de que eu tô no mesmo sentido e marco aqui a distância de 1 centímetro, que é efetivamente onde eu vou furar, certo? Já que eu preciso furar no meio aqui da minha lombada de 2 centímetros. E aqui não tem problema eu efetivamente marcar, porque eu vou fazer um furo maior com a Japanese Screw Punch. Então, isso aqui onde eu tô marcando vai sumir, tá? Ele vai ser arrancado na hora que eu furar. Mas se você não for fazer um furo grande, se você for fazer um furo pequeno, aí o ideal é que você não marque, tá? Você faça um gabarito com outra folha de papel e coloque por cima para fazer a furação. Então tá, feita a marcação, eu vou pegar aqui a minha base de furo, que eu sempre uso, e usar a minha Japanese Screw Punch para fazer essa furação, certo? Ela tá aqui com a ponta de 4 milímetros, que é o mesmo tamanho do ilhós que eu vou usar. Você não precisa colocar ilhós se você não quiser, mas eu realmente recomendo que vocês façam um furo maior, tá? Que seria um furo maior do que você conseguiria fazer com o agulhão, porque a gente vai passar fita, tá? A ideia é passar fita para que a gente consiga fazer e desfazer a costura facilmente, caso você queira colocar mais folhas e tudo mais, igual eu já falei. Então, por isso que eu recomendo um furo maior. E aí, o legal do ilhós é que ele dá um acabamento mais bonito e ele protege um pouco o furo. Então, como que eu uso a Japanese Screw Punch? Eu coloco aqui em cima de onde eu fiz a marcação e pressiono para baixo para poder furar. E aqui, às vezes, ela agarra um pouco e ela demora um pouco mais para furar do que eu gostaria que ela demorasse. E aí eu tenho que ir limpando aqui também, que às vezes ela entala aqui e aí agarra mais um pouquinho. Mas vai, tá? Isso aqui pode demorar um pouquinho, mas vai. E aqui, às vezes ela gira fácil, às vezes ela não gira. É um problema dessa aqui que eu comprei especificamente, não sei porquê. Mas pode ser que você dê mais sorte com a sua. Essa aqui realmente eu tenho que botar um pouco mais de força aqui pra conseguir que ela gire. Depois que eu atravesso todas as camadas, a gente já tem o furo aqui certinho, limpo, né? Esse tipo de furo aqui que a gente quer. E aí eu vou fazer a mesma coisa em todos os meus outros furos e na outra metade da capa e já colocar o ilhós, tá? E aí a gente vai passar direto pra costura. Se você não sabe como colocar o ilhós, eu vou deixar um vídeo linkado aqui embaixo pra você assistir, que eu já mostrei como é que eu faço no meu balancinho. Mas você pode usar também um alicate de ilhós, se for o seu caso, tá? E, inclusive, o alicate de ilhós ele já faz o furo também. Então é uma opção caso você não tenha o balancinho ou, enfim, né? Caso você queira saber uma outra opção mesmo. Então eu vou fazer isso aqui e aí a gente já passa pra costura. Aqui, ó, eu já fiz todos os furos aqui, os 5 furos nas duas capas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aí, acho que ficou melhor, né, de enxergar. E agora, na verdade, antes de colocar o ilhós, a gente tem que fechar aqui atrás com a guarda, né? A gente não fechou ainda. O ilhós só vem depois no acabamento final. Eu prefiro fazer esses furos aqui antes de fechar com a guarda, porque uma vez que eu fecho com a guarda aqui, é uma camada a mais para eu passar nos furos e dificulta um pouco. Então, assim, eu prefiro fazer essa primeira parte mais pesada aqui dos furos,
depois vir com a guarda e furar só essa última camada de novo. Mas isso é uma opção pessoal, vocês podem simplesmente fechar tudo aqui e já furar tudo de uma vez, tá? Aí vai realmente do que você prefere fazer. Aí, como que a gente vai calcular aqui o tamanho da guarda, então? A gente vai pegar a nossa régua aqui para medir de novo qual foi o tamanho final. Porque depois que efetivamente monta, isso aqui muda um pouquinho, né? Pode mudar dependendo do acabamento aqui. Então, a minha medida aqui ficou 28,3 por 19,8. Então, qual que é a medida que eu vou usar para a guarda? Eu vou usar 4 milímetros a menos, que é uma medida mais ou menos que eu costumo usar. Aí eu acho que o ideal é entre 4 e 6, você pode aí escolher o que você prefere. Então, 19,8 aqui, menos 4 milímetros, eu teria 19,4. E aqui, 28,3, eu teria 27,9. Então, eu já parti aqui, já cortei, aliás, as minhas duas guardas aqui. Isso aqui é uma folha de Color Plus, 180 gramas. Essa cor aqui é morango, se eu não me engano, Pop 7 morango. E aí eu vou fazer como? Eu vou passar a cola aqui tudo e vir com a guarda aqui colar por cima para fechar, certo? Fazer isso dos dois lados e aí sim eu vou passar pro ilhós. Eu vou refazer a furação e colocar o ilhós. Agora aqui que eu já terminei toda a furação, já fechei com a guarda e já coloquei o ilhós, aí a gente vai preparar o miolo. Qual que é a minha ideia pro miolo? Eu tô usando aqui folhas grossas, tá? Essas folhas aqui são 180 gramas. Essas aqui são um marrom bem escuro, quase preto, que é o Color Plus Marrocos, se eu não me engano. E essas folhas brancas aqui são folhas Verger, que é um papel ligeiramente texturizado, não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas é um papel relativamente fácil de achar em papelaria, tá? É um dos mais comuns desses texturizados de se achar. Ele também é 180 gramas e a cor dele é branca mesmo, tá? Porque o Verger, ele tem cores diferentes que você consegue achar para comprar também. E aí eu fiz alternado aqui, tá? Eu tenho 4 folhas do Verger e 5 folhas do Color Plus Marrocos. E aí, como é que eu vou fazer a furação disso aqui? Eu vou passar o branco pra cima, né, só pra eu conseguir marcar nele, porque no marrom eu não vou conseguir enxergar. E aí, eu coloco aqui alinhado com a capa, e aqui o tamanho da folha que eu tô usando é exatamente o mesmo tamanho da capa, tá? Eu medi aqui e cortei uma folha A4 para ficar do mesmo tamanho. Você pode fazer um pouquinho menor se você preferir, mas para esse tipo de álbum eu prefiro que o tamanho da folha seja igual ao tamanho da capa, porque eu acho que fica melhor, tá? Aí eu alinho aqui e faço uma pequena marcação aqui no centro do buraco, para eu furar exatamente no mesmo lugar, certo? E aí eu vou usar essa marcação para furar todas as folhas também com a Japanese Screw Punch. Eu vou deixar a branca por cima para furar e depois eu volto com ela para o lugar. Com todo o meu miolo aqui já furado, a gente vai fazer uma pequena preparação aqui nessas páginas antes da gente fazer a costura. Qual que é o esquema? A gente vai montar aqui só para vocês entenderem. A ideia do álbum é que ele consiga abrir aqui e você também consiga passar as suas páginas, certo? Quando você não faz a preparação aqui, que seria o vinco que a gente vai fazer, a página ela não abre totalmente, tá? Ela tem um pouco mais de dificuldade para abrir. Então a gente vai fazer um pequeno vinco aqui que vai ajudar nessa abertura, principalmente nas folhas mais de baixo, tá? Ela vai te permitir abrir aqui com um pouquinho mais de facilidade. E qual que é a ideia então do vinco? A gente tem aqui na capa, né, um gap aqui, a gente tem 2 centímetros de lombada mais 1 centímetro de gap. A ideia do vinco é que ele ultrapasse um pouquinho essa medida, certo? Então a gente tem 3 centímetros aqui, 2 de lombada, 1 de gap, e a gente vai fazer o vinco um pouquinho depois desses 3 centímetros, tá? Eu vou fazer aqui com 3,3, porque eu acho que vai dar uma distância boa. Você pode adequar aí de acordo com o seu próprio álbum, tá? Você vê o que você acha melhor. Então, vamos medir aqui, para fazer uma primeira folha para mostrar para vocês. Liga aqui com a régua um lado ao outro, uma marcação à outra, e você vai vir com o seu boleador para fazer essa marcação. Se você não tiver um boleador, você pode usar um dos substitutos que eu já mostrei quais são, mas ele provavelmente não vai ficar com a marcação certinha, fininha como fica com o uso do boleador, tá? Os substitutos eles quebram galho, mas eles não dão essa marcação certinha. Então o ideal realmente é usar um boleador se você pretende fazer esse tipo de álbum, certo? Aí você passa aqui e você criou o vinco. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui na câmera, quando vira assim na luz. Acho que não, né? Acho que fica pouco visível. Acho que quando eu dobrar aqui vai ficar um pouco mais fácil de enxergar. Aqui, ó.
é isso aqui que eu fiz. Eu fiz um pequeno vinco que facilitou essa dobra aqui. Então a ideia é exatamente essa. Quando você colocar ele dentro do seu caderno, do seu álbum, e ele tiver costurado, você vai abrir a capa, deixa eu virar aqui, mas ele vai abrir aqui e aí a sua capa, o seu papel vai abrir com mais facilidade aqui, ó. Tá vendo? Porque ele tem essa dobra aqui que facilita na hora de abrir. Então ele abre mais fácil, ele não faz aquela volta igual ele estava fazendo antes, e isso aqui ajuda no resultado final do caderno, tá? Então eu vou fazer isso com todas as folhas, fazer esse vinco em todas as folhas, e aí sim a gente finalmente vai costurar, tá? Meu miolo agora já tá todo vincado, certo? E agora sim a gente vai passar pra costura. A costura aqui vai ser muito simples, já que é uma costura japonesa de 4 furos, ela realmente não tem muito mistério. E pra fazer, então, eu vou usar essa fita aqui, que é uma fita de cetim, ela tem 4 milímetros de espessura, e eu acho que ela vai ser boa por aquilo que eu falei com vocês, porque você consegue desfazer com mais facilidade e colocar mais páginas, né, tirar páginas e tudo mais. Eu acho que vai funcionar melhor para esse tipo de álbum, certo? E aí, qual que é a medida que a gente vai precisar? Normalmente a gente usa em torno de 5 vezes a altura do caderno aqui na quantidade de linha. Mas como a ideia é sobrar um pouquinho para dar para acrescentar mais folha e tudo mais, eu vou fazer com 6 vezes, tá? Qual que é a ideia aqui? Na costura japonesa, normalmente a gente faz o quê? A gente pega do meio do caderno e sobe aqui de baixo para cima para poder passar e finalizar aqui dentro, fazer um nó no meio escondido. Como a ideia não é o nó ficar escondido, ele ficar aparecendo para você desfazer com mais facilidade, a gente quer fechar ele aqui em cima, certo? A gente quer fazer um nozinho aqui na parte de cima. Então, para isso, a gente vai começar de cima para baixo, certo? A gente vai passar aqui tudo e você vai atravessar a capa e atravessar o miolo. E aqui você deixa um pedaço para você poder fazer o seu nó no final, certo? E aí aqui a primeira coisa que você vai fazer depois que você atravessar é fazer a volta na lombada aqui e entrar de novo no furo. Então você vai simplesmente pegar a sua ponta aqui e atravessar de novo. Você pode usar o seu agulhão, tá? Para te ajudar a passar, se você achar mais fácil. E agora a gente vai fazer o quê? Eu vou virar aqui, porque a gente saiu do outro lado, certo? Para facilitar aqui, tentando deixar a sua linha tensionada, tá? E aí você vai sair no próximo furo aqui, à sua direita. Depois que você sair aqui, você vai fazer exatamente a mesma coisa e dar a volta na lombada de novo, entrando no mesmo furo. Lembrando de ir distorcendo a linha, tá? Para ela não ficar torta, para dar um acabamento melhor. Vamos virar de novo aqui pro outro lado e aí você vai pular pro próximo furo aqui. Depois que você entrar aqui e ajustar a corda bonitinho para ficar reta, né? Você vai fazer de novo a mesma coisa, fazer a volta aqui ao redor da lombada e daí entrar no furo de novo. A lógica aqui é a mesma, tá? Não muda não. Aí aqui, a diferença desse último furo para os outros é que você vai fazer uma segunda volta, só que dessa vez na lateral, certo? Para fechar do lado de cá também. Virou para o outro lado, aí você vai entrar no próximo furo aqui, certo? Começando a fazer o caminho inverso, né? Preencher o caminho inverso. Saiu aqui na frente, entrou nesse próximo furo, que é o furo inicial aqui, e aí você tem que tomar cuidado só para não puxar a linha e ela acabar passando aqui pro outro lado, tá? Porque ela tem que ficar aqui pra gente conseguir finalizar. Virou o contrário de novo, passa pro próximo furo e a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado do caderno, certo? Saiu do lado oposto, vai pro último furo aqui. E aqui no último furo a gente vai fazer aquele esquema de passar 2 vezes, certo? Passar na frente e passar na lateral. Quando você sair aqui do outro lado, depois de fazer as 2 voltas aqui, aí você vai entrar no último furo aqui que tá faltando do lado de cá
Nesse finalzinho aqui eu tive um pouquinho mais de dificuldade para conseguir passar a minha fita pelo buraco, tá? E aí eu fui tentar colocar na minha agulha e eu descobri que ela entra na minha agulha, tá? Então vocês podem ver isso também, se vocês tiverem uma agulha um pouquinho maior, que tem um furo aqui um pouquinho maior, né, que dê pra passar, vocês podem fazer esse teste também, porque fica muito mais fácil de passar pelos furos do que você simplesmente passar com a linha solta, tá? Com a fita solta, aliás. E aí aqui, agora que a gente já fechou todos os lados, né, aqui tanto na frente quanto no verso, a gente já pode dar o nosso laço final aqui. E aqui, ó, a ideia é que você tente puxar o máximo possível para próximo desse ilhós do meio, para poder ficar mais simétrico aqui o laço que você fizer. E aqui eu já cortei o excesso da minha linha, mas tinha sobrado muito mais linha de um lado do que do outro. Então vocês podem deixar mais linha do que isso aqui que foi deixado no princípio, tá? Meu pedaço de linha que tinha sobrado era esse aqui, olha só. Então ele tava nesse final aqui que eu cortei. Então ele sobrou muito do lado de cá. Então vocês podem deixar mais nesse princípio aqui pra gente conseguir dar um laço mais simétrico aqui no final, né? E que sobre mais fita também, pra você poder desfazer, né? E colocar mais folhas se você quiser e tudo mais. Então, pra dar um nó aqui, puxa bastante pro lado do ilhós e tenta deixar o máximo possível desse lado. Porque aí você garante que vai finalizar aqui mais no centro mesmo, né? E fica mais bacana o acabamento. E aí sim você finalizou o seu álbum de Dia das Mães. Chegamos ao fim do projeto. Essa costura japonesa ela é extremamente simples, né? E ela permite com que você consiga desfazer com mais facilidade, né? Caso você queira efetivamente tirar folhas e colocar folhas. Aí a única observação realmente que eu vou colocar aqui de novo é para vocês tentarem ver se alguma das agulhas de vocês tem a capacidade de passar, né? Consegue passar a fita por dentro dela, né? Para ficar muito mais fácil de você passar pelos buracos ao invés de ficar tentando passar com a própria fita. No princípio eu fui fazendo com o agulhão, mas no final, à medida que você vai tendo mais fita dentro do mesmo furo, fica muito mais difícil de você conseguir passar. Então assim, o ideal é você tentar realmente com uma agulha, que vai facilitar bastante o processo. E aqui uma coisa importante é que se você conseguir, o ideal é você fazer algum revestimento com verniz ou com laminação nessa folha, tá? Se você, na folha não, né, na capa, se você estiver trabalhando com papel discreto igual eu, o ideal é você conseguir fazer, você tentar fazer algum revestimento ali para aumentar a proteção e a durabilidade da capa. No meu caso aqui, eu não usei porque eu tô sem, tá? É só por esse motivo, porque um verniz que eu tenho aqui, um verniz spray, eu não gosto do resultado dele, ele não é específico de artesanato, então ele deixa um esbranquiçado no papel que eu não gosto. Você pode procurar verniz, existe verniz líquido fosco ou brilho para fazer esse tipo de acabamento. Você pode procurar o verniz spray específico para artesanato, que já me falaram que funciona melhor. Eu ainda vou comprar para testar. E você pode também levar numa gráfica a sua folha para laminar antes de você fazer o caderno, tá? O verniz e os dois vernizes, né? O spray e o líquido você consegue passar depois do caderno pronto, mesmo que seja um pouco mais difícil, tá? O ideal também é passar antes. Mas a laminação, efetivamente, você não tem como fazer depois, porque você consegue fazer a laminação na folha somente, você não consegue fazer no caderno, tá? Então isso é uma observação importante para aumentar a durabilidade do seu caderno. Mas é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários aí embaixo para mim. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal também e ativar as notificações se você não tiver feito nada disso ainda. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e de entrar no canal do Telegram. Lá eu costumo postar quando tem conteúdos novos por aqui, algumas coisas sobre encadernação e tudo mais. E é isso por hoje, eu espero vocês no próximo vídeo.